Olá, aqui é Ana Coé para a leitura da Bíblia 365. Hoje é dia 24 de março, dia 83. A nossa leitura ela se divide em 4 partes: Antigo Testamento, Novo Testamento, Salmos e Provérbios. O objetivo é que possamos juntamente fazer um devocional da palavra, para nos conectarmos espiritualmente e principalmente nos fortalecermos na fé pelo ouvir da palavra. Escolha um local confortável, de preferência em silêncio, para que você possa desfrutar deste momento em Cristo. E na autoridade do nome de Jesus, eu peço ao Espírito Santo que transbordem os nossos corações, tornando-os ensináveis, para que possamos receber as revelações da leitura de hoje. Amém e amém. Lembre-se de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações diárias. Deuteronômio, capítulo 2. Depois, voltamos e seguimos para o deserto na direção do Mar Vermelho, como o Senhor me havia ordenado. Por muitos dias rodeamos os montes de Seir. Então o Senhor me falou, dizendo: Vocês já rodearam bastante estes montes, agora os sigam para o norte. Ordene ao povo, dizendo: Vocês passarão pelo território dos seus irmãos, os filhos de Esaú que habitam em Seir. Eles terão medo de vocês, portanto tenham muito cuidado. Não entrem em conflito com eles, porque na terra deles não darei a vocês nem mesmo a pisada da planta de um pé. Pois a Esaú dei por herança os montes de Seir. Comprarão deles, por dinheiro, comida para que possam comer e também água para que possam beber. Pois o Senhor seu Deus os abençoa em tudo o que vocês fizeram. Ele sabe que vocês estão andando por este grande deserto. Durante estes 40 anos, o Senhor seu Deus esteve com vocês. Coisa nenhuma lhes faltou. Assim, passamos ao lado do território de nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, bem como do caminho de Arabá, de Elate e de Ezion-Geber. Voltamos e seguimos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: Não provoque Moabe e não entre em conflito com eles, porque não darei a você herança da terra deles, porque dei Ar em herança aos filhos de Ló. Antigamente os Emins habitavam nela, povo grande, numeroso e alto como os Aniquins. Também eles foram considerados Refaíns, como os Aniquins, e os Moabitas os chamavam de Emins. Antigamente também os Oreus habitavam em Seir, portanto os filhos de Esaú os expulsaram dali. Os destruíram de diante de si e habitaram no lugar deles. Assim como Israel fez a terra da sua herança, que o Senhor lhes tinha dado. Agora levante-se e passem o ribeiro de Zered. Assim, passamos o ribeiro de Zered o tempo que caminhamos desde Cades Barneia até passarmos o ribeiro de Zered. Foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra desapareceu do meio do arraial, como o Senhor lhes havia jurado. A mão do Senhor estava contra eles para os destruir do meio do arraial até que todos desaparecessem. Quando todos os homens de guerra já haviam desaparecido no meio do povo, consumidos pela morte, o Senhor me falou dizendo: Hoje você passará por Ar, na fronteira de Moabe, e chegará até diante dos filhos de Amon. Não os provoque, não entre em conflito com eles, porque na terra dos filhos de Amon não lhe darei herança, porque a tenho dado por herança aos filhos de Ló. Também esta é considerada a terra dos Refaíns. Antigamente habitavam nela Refaíns e os amonitas o chamavam de Zanzumins, povo grande, numeroso e alto como os Aniquins. O Senhor os destruiu diante dos amonitas. Estes os expulsaram dali e habitaram no lugar deles. O Senhor fez com que eles, assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu os Oreus.
Os filhos de Esaú os expulsaram e habitaram no lugar deles até hoje. Também os caftorins que saíram de Caftor destruíram os aveus que habitavam em aldeias até Gaza e habitaram no lugar deles. Levante-se, sigam adiante, passem o ribeiro de Arnon. Eis que entrego nas mãos de vocês Seom, Amorreu, rei de Hesbom, bem como a terra dele. Comecem a ocupação e entrem em guerra com eles. Hoje começarei a incutir o terror e o medo de vocês aos povos que estão debaixo do céu. Os que ouvirem a sua fama tremerão diante de vocês e ficarão angustiados. Então, desde o deserto de Quedemote, mandei mensageiros a Seom, rei de Hesbom, com palavras de paz, dizendo: Deixe-nos passar pela sua terra, iremos somente pela estrada. Não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, pois nos venderá o alimento que comermos e também a água que bebermos. Tão somente deixe-nos passar a pé, como fizeram os filhos de Esaú que habitam em Seir, e os moabitas que habitam em Ar, até que passemos o Jordão e entremos na terra que o Senhor nosso Deus está nos dando. Mas Seom, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar pela terra dele, porque o Senhor, o Deus de vocês, havia endurecido o espírito dele e tornado inflexível o seu coração, para entregá-lo nas mãos de vocês, como hoje se vê. O Senhor me disse: Eis que já comecei a dar a você Seom e a terra dele. Comece agora a tomar posse do país dele. Então Seom saiu ao nosso encontro, ele e todo o seu povo, para lutar contra nós em Jaza. E o Senhor nosso Deus o entregou em nossas mãos e nós o derrotamos, a ele, aos filhos dele e a todo o seu povo. Naquele tempo, tomamos todas as suas cidades e a cada uma destruímos com os seus homens, mulheres e crianças. Não deixamos nenhum sobrevivente, somente tomamos, por pressa, o gado e o despojo das cidades conquistadas. Desde Aroer, que está à beira do vale de Arnon, e a cidade nele está até Gileade. Não houve nenhuma cidade que fosse alta demais para nós. Tudo isso o Senhor nosso Deus nos entregou. Vocês apenas não se aproximaram da terra dos filhos de Amon, nem de toda a região que fica às margens do ribeiro de Jaboque, nem das cidades da região montanhosa, nem de qualquer outro lugar que o Senhor nosso Deus nos havia proibido de atacar. Depois, voltamos e fomos na direção de Bassã, e Og, rei de Bassã, saiu ao nosso encontro, ele e todo o seu povo, para lutar contra Riós e Endré. Então o Senhor me disse: Não tenha medo, porque eu o entreguei nas suas mãos. E ele, todo o seu povo e a terra dele, você fará com ele, como fez com Seom, rei dos amorreus que habitava em Hesbom. E o Senhor nosso Deus entregou em nossas mãos também Og, rei de Bassã, e todo o seu povo. Lutamos contra ele até que não sobrasse ninguém. Nesse tempo tomamos todas as suas cidades. Não houve nenhuma cidade que não lhe tomássemos. 60 cidades, toda a região de Argob, o reino de Og, em Bassã. Todas essas cidades eram fortificadas com altas muralhas, portões e ferrolhos. Tomamos também muitas outras cidades que não tinham muralhas. Nós as destruímos totalmente, como fizemos com Seom, rei de Hesbom, destruindo por completo cada uma das cidades, com os seus homens, suas mulheres e crianças. Porém, todo o gado e o despojo das cidades tomamos para nós, por presa. Assim, nesse tempo, tomamos a terra das mãos daqueles dois reis amorreus que estavam além do Jordão, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon. Os sidônios chamam o Hermon de Sirion, porém os amorreus chamam de Senir. Tomamos todas as cidades do Planalto, todo Gileade, todo Bassã, até Salca e Edrei, cidades do reino de Og em Bassã. Og, rei de Bassã, era o último sobrevivente dos Refaíns. A cama dele era feita de ferro e ainda se encontra em Rabá, dos filhos de Amon. Tinha 4 metros de comprimento e 1,80 m de largura pela medida comum. Tomamos posse desta terra neste tempo. A região que vai é de Aroer, que está junto ao vale de Arnon, e a metade da região montanhosa de Gileade com as suas cidades,
dei aos Rubenitas e Gaditas. O resto de Gileade e toda a região de Bassã, o reino de Og, dei a meio tribo de Manassés. Toda aquela região de Argob, todo Bassã, se chamava a terra dos Refaíns. Jair, filho de Manassés, tomou toda a região de Argob, até a fronteira dos Jesuritas e Macatitas, isto é, Bassã. E as aldeias chamou pelo seu nome, Avote Jair, até o dia de hoje. A Maquir dei Gileade, aos Rubenitas e Gaditas dei desde Gileade até o vale de Arnon, cujo meio serve de fronteira, e até o ribeiro de Jaboque, na fronteira dos filhos de Amon, bem como Arabá e Jordão por fronteira, desde o Quinerete até o mar de Arabá, o mar salgado pelas encostas do monte Pisga para o leste. Nesse mesmo tempo eu lhes ordenei, dizendo: O Senhor, o Deus de vocês, lhes deu esta terra, para que vocês tomem posse dela. Todos os homens valentes armados devem passar adiante dos seus irmãos, os filhos de Israel. Tão somente as mulheres, as crianças, o gado de vocês, porque sei que você tem muito gado. Ficarão nas cidades que já lhes dei. Vocês deverão lutar até que o Senhor dê descanso a seus irmãos como deu a vocês, para que eles também ocupem a terra que o Senhor, o Deus de vocês, está dando a eles. Do outro lado do Jordão, depois vocês poderão voltar, cada um à propriedade que lhe dê. Também, neste tempo, dei ordem a Josué, dizendo: Você viu tudo que o Senhor, o Deus de vocês, tem feito com esses dois reis. Assim, o Senhor fará com todos os reinos em que você entrar. Não tenham medo deles, porque o Senhor, o Deus de vocês, é o que luta por vocês. Também eu, nesse tempo, implorei ao Senhor, dizendo: Ó Senhor Deus, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa, pois os que Deus há nos céus ou na terra, que possa fazer as obras e os feitos poderosos que tu realizas. Peço-te que me deixes passar para que eu veja essa boa terra que está no outro lado do Jordão, essa boa região montanhosa e o Líbano. Porém, o Senhor estava indignado contra mim por causa de vocês e não me ouviu. Pelo contrário, ele me disse: Basta, não me fale mais nisso. Suba ao alto do monte Pisga e levante os olhos para o oeste, para o norte, para o sul e para o leste, e contemple com os seus próprios olhos, porque você não passará este Jordão. Dê ordens a Josué, anime-o e fortaleça, porque ele irá à frente deste povo e o fará possuir a terra que você apenas verá. Assim ficamos no vale diante de Bet-peor. Lucas capítulo 6, versículo 12. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. E descendo com eles do monte, Jesus parou num lugar plano, onde se encontravam muitos discípulos, e grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvir e para ser curados de suas doenças. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. E todos da multidão procuravam tocar em Jesus, porque dele saía poder e curava todos. Então, olhando para os seus discípulos, Jesus lhes disse: Bem-aventurados são vocês, os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Bem-aventurados são vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Bem-aventurados são vocês que agora choram, porque vocês hão de rir. Bem-aventurados são vocês quando as pessoas os odiarem, expulsarem da sua companhia, insultarem e rejeitarem o nome de vocês como indigno por causa do Filho do Homem. Alegrem-se naquele dia e exultem, porque grande é a recompensa de vocês no céu, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os profetas. Mas ai de vocês, os ricos, porque vocês já receberam a consolação.
Ai de vocês que agora estão fartos, porque vocês vão passar fome. Ai de vocês que agora estão rindo, porque vocês vão lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos os elogiarem, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os falsos profetas. Digo, porém, a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos, façam o bem aos que odeiam vocês. Abençoe aqueles que os amaldiçoam, orem pelos que maltratam vocês. Aos que lhe bate uma face, ofereça a outra. E ao que lhe tirar a capa, deixe que leve também a túnica. Dê a todo que lhe pedir alguma coisa, se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Que fizerem um bem aos que lhes fazem um bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso. E se emprestam àqueles de quem esperam receber, que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para que receberem outro tanto. Vocês, porém, amem os seus inimigos, façam o bem e emprestem sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois ele é bondoso até para os ingratos e maus. Seja misericordioso, como também é misericordioso o Pai de vocês. Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e vocês não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. Deem, e lhes será dado. Boa medida, prensada, sacudida, transbordante, será dada a vocês. Porque com a medida que o tiverem medido, vocês serão medidos também. Salmo 67. Ao mestre de canto para o instrumento de cordas, salmo cântico. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Que Deus nos abençoe e todos os confins da terra o temerão. Provérbios capítulo 11, versículo 27. Quem procura o bem alcança favor. Quem corre atrás do mal acaba encontrando o que procura. Terminamos mais uma leitura diária. Muito grata por este momento. Tenha um extraordinário dia. Deus abençoe você e a sua família. Até amanhã.